Bob. Ele é presidente da Comissão de Direito Minerário e Base Mineral da OAB de Mato Grosso. E nós vamos conversar sobre a exploração de minérios no estado de Mato Grosso. A nossa história é que Cuiabá, os bandeirantes vieram para cá por causa do ouro, né? Tinha muito ouro nas ruas de Cuiabá, tem muito ouro nas ruas de Cuiabá. E assim, como é que está essa questão da exploração mineral? Que tipo de debate é feito na OAB e como é que vocês têm acompanhado a legislação no Estado para a exploração correta disso, para explorar a riqueza mineral, mas tem uma outra preocupação também da sustentabilidade. Bom dia, um prazer tê-lo conosco. Bom dia, muito obrigado, Michel, muito obrigado, Antero. É uma satisfação muito grande estar na Rádio Cultura, com os ouvintes que estão acompanhando. E a oportunidade e a pergunta muito boa sobre esse cenário, discussão jurídica, sustentabilidade de Mato Grosso, que é um estado muito rico em áreas, né? Um estado muito grande, com potencial minerário muito grande. O papel do AB é convergir os debates jurídicos, econômicos, políticos que fazem parte dessa contextualização jurídica, né, das responsabilidades jurídicas do setor, para poder desmistificar algumas coisas, mas também dar maior segurança jurídica, não só para o setor atuar de forma correta, mas também para a população, e esse é o papel também da OAB, conversar com a população, traduzir para a população como funciona essa regulação, a interpretação das leis, as mudanças que estão havendo e as consequências que trazem com as mudanças de legislação, tanto ambiental, da Agência Nacional de Mineração, resoluções, para que isso possa dar maior segurança jurídica para quem está empreendendo no setor e, consequentemente, trazer uma maior responsabilidade para os recursos que são decorrentes dessa atividade, que vão para o poder público, vai para a União, para o Estado, para o município, ter uma consequência social e ambiental para aquela localização onde está inserida ou onde tem impacto daquela atividade. Então, sem dúvida, é muito importante nós, até como advogados que estão atuando na área, vendo ali os enfrentamentos legais de licenciamento e de prestação de informação, contas sobre essa atividade, para que a população e todo mundo possa estar informado, conhecer, até para poder fazer a crítica e ser construtivo, poder cobrar aí do poder público uma maior fiscalização. E hoje o maior gargalo, sem dúvida, na minha leitura, é a questão social. Nós vemos que existe uma estruturação quanto à ESG, na valorização da governança, da sustentabilidade, muito embora seja uma atividade que ela tem um impacto significativo ao meio ambiente, porque a natureza dela não é ser sustentável, porque é finito aquele material, aquele minério que tem ali. Então, o maior desafio é ser sustentável, como tornar aquilo sustentável e ao mesmo tempo social, porque em algum momento aquela atividade ela vai sair daquela região, porque vai acabar aquela rigidez locacional que está lá daquele minério que foi depositado ao longo de milhares de anos. E eu entendo que a responsabilidade social é de como esse município, depois de perder essa receita ou findar essa atividade ou essas atividades, ele consegue sobreviver, dar continuidade aos seus compromissos, não só sociais, públicos, né, financeiros, porque isso acaba gerando uma carga para o município, mas a população, do que aquilo fez de diferença à população, seja na formação, no profissionalização, no acesso à educação, à saúde. Então, esses são os desafios que eu vejo hoje, e a gente debate isso na mineração, para a mineração. Hoje existe essa discussão sobre realidade a transição energética, no qual tem demandado muito da mineração, porque hoje nós temos, eu brinco que nós temos muito mais tomada hoje que antigamente a gente precisava fazer em casa, porque nós temos uma dependência maior de eletrônicos, os carros estão vindo com baterias, e isso, de certa forma, depende objetivamente da mineração. Construir casas, imóveis, e então a responsabilidade ela cresce, mas isso tem que e vem aumentando com certeza a cobrança da população por conta dessa discussão sobre esse setor, e por isso que naturalmente nós estamos vendo muita investigação, muita apuração de ilegalidade, muitas operações em relação à ilegalidade.
também decorrente de um avanço tecnológico que nós tivemos no âmbito de fiscalização. Hoje, as movimentações financeiras elas estão praticamente eletrônicas, o acesso a esses dados pelos órgãos de controle, fiscalização, Receita, Banco Central, a própria polícia, Ministério Público Federal. Isso amplia a possibilidade de investigar e apurar a ilegalidade, mas como a extensão territorial do Brasil ela é muito grande, o potencial nosso, sem dúvida, ele é um dos favoráveis no cenário mundial, e por isso nós vamos ter uma discussão sobre discussões sobre os minerais estratégicos, e isso impactando inclusive quanto à guerra, a tarifaço que o Trump tentou negociar isso também com o Brasil, e vemos que ele tem negociado isso inclusive com a Venezuela. Então nós temos que aproveitar essa necessidade para poder, se formos explorar, explorar com consciência, com responsabilidade, e naquilo que diz respeito à sustentabilidade e ao social, eu entendo que é a responsabilidade quanto à fiscalização, o Estado como ele fiscaliza e como aplica isso, para que os empreendedores também tenham uma consciência daquilo que aquilo é importante. Essas atuações de fiscalização e de estar regular, em conformidade, investir em governança e principalmente investir no social, que é ter uma leitura mais sensível sobre aquela comunidade que está envolvida, ou próximo impactada daquela atividade, para que pensem a longo prazo, e isso tem um impacto favorável na vida das pessoas e não só do privado, né? Que, embora seja um bem da União e que é feita uma concessão para a exploração dessa atividade, mas predomina-se assim um objetivo, obviamente, legítimo de obter lucro daquela atividade, até porque ela é custosa, existe um trabalho desenvolvido para aquilo, pessoas envolvidas, técnicos, uma cadeia toda, mas tem que ter responsabilidade também no aspecto daquilo que é bem da União, é bem coletivo, é de todos, e isso dá uma força de regulação, de pressão e de fiscalização da população, para poder saber cobrar dos seus representantes políticos, saber cobrar isso até em época de campanha, mas também no dia a dia quando tem debate sobre legislação, acompanhar as informações, tanto jornalísticas, como de conteúdo de pesquisa, para poder entender cenário. E a OAB tenta trabalhar nesse contexto político, jurídico, econômico, não partidário, mas que debata a importância desse setor para convergir isso junto com a sociedade, como caminhar, já que nós temos um caminho para frente, então vamos caminhar debatendo ele constantemente, numa perspectiva sustentável, de governança social, compromisso, para que quem está empreendendo possa participar desses debates, e eu entendo que existe muitas empresas, pessoas físicas que acreditam nisso. Nós vemos alguns movimentos desse setor em relação à criação de selos, a certificações, e eu entendo que isso são posicionamentos favoráveis diante daquilo que tem se cobrado pela sociedade, né, por conta da sua importância e do seu impacto. Doutor Scalop, o senhor falava para a gente sobre a necessidade de se ver o resultado dessa prática para o geral, não só para quem é o diretamente envolvido naquilo. A Assembleia Legislativa fez um levantamento na CPI da sonegação fiscal e mostrou que o setor minerário aqui em Mato Grosso era um dos que mais sonegava, né? Como que a gente combate essa prática? Precisa apertar ainda mais a fiscalização para que, de fato, os recursos que se movimentam com essa extração de minérios se reverta à sociedade mato-grossense de forma efetiva? Olha, é muito boa pergunta, Michele. Mas nós temos uma peculiaridade nesse setor que é muito difícil de fazer esse controle. Acho primeiro que a gente tem que ter boa fé, acreditar na boa fé, né? Mas infelizmente para a má fé também existe criatividade. O setor, a mineração, ela tem uma dificuldade muito grande de rastrear, de identificar esse produto quando ele é extraído, porque ele está incubado debaixo da terra e muitas vezes a muitos metros de profundidade.
a identificação daquele potencial ela se dá por pesquisas, ou seja, são dados analisados e numa proporção diferente daquilo que muitas vezes é a realidade que está embaixo. Então, depois que começa a investir, extrair aquele minério para poder fazer a declaração e pagar o imposto necessário, ali é muito difícil você identificar a quantidade, porque ele precisa fazer um beneficiamento ali dentro da planta, do local, que é muito difícil você identificar muitas vezes a quantidade que se deu de minério por aquela tonelada de matéria que foi extraída. E aí entra esse gargalo de saber o quanto então ele extraiu e quanto ele contribuiu. No ouro, por exemplo, um dos desafios muito grandes é essa restravabilidade. Porque como é que você diz que saiu 1 grama, 2 gramas ou 5 gramas daquela tonelada de terra, se depois que você beneficia, você resume ele, que você sabe o que resultou. Você tem uma perspectiva de potencial de extração baseado na pesquisa que foi feita do solo. Então isso dificulta na hora do Estado identificar de fato se aquilo é o que foi declarado. Até que muitas vezes a pessoa extrai, reserva, mas não comercializa, não vende. E aí o Estado também não recebe. Existem hoje mecanismos de fiscalização que analisam a profundidade da cava, o diâmetro dela, e com relatórios de imagem consegue identificar, na proporção daquilo que já é feito nos relatórios anuais de lavra para a Agência Nacional de Mineração, se aquilo corresponde ao que as pesquisas identificaram que existe potencial para aquela área. Então, são dados que precisam ser convergidos, indexados e organizados pelos órgãos de fiscalização para potencializar a fiscalização. E aí, claro, tem que existir um movimento proativo do Estado, eu falo da União, do Estado de Mato Grosso, dos outros demais estados e do próprio município, de convergir esses dados, porque todos eles têm receita em relação a isso. Eu vejo o Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas do Estado movimentando nesse aspecto, até para subsidiar os municípios na destinação desses recursos, mas tem que ter ali com a Secretaria de Fazenda também, com a Receita, de convergir esses dados. Como eu estava dizendo hoje, com a digitalização, virtualização do mundo, né, dos dados, a troca de informações, de PIX, transações momentâneas de financeiras, eu entendo que hoje a receita dos estados da União tem um potencial muito maior de identificar. Tanto é que nós vemos como um dos vetores das operações da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, porque é uma temática predominantemente federal, que tem identificado essas movimentações financeiras. Então, ela não tem impactado e atribuído a uma relação, praticamente uma organização, a essa cadeia toda de atuação em volta da mineração. Então, porque as matérias-primas, muitas vezes o combustível, o maquinário, ele não é ilegal. E ele é uma coisa que você compra muito facilmente, né? Então, eles passaram a identificar essas transações financeiras para poder potencializar a fiscalização de quanto que ele está gastando. Se ele está comprando tanto de diesel, porque alguém está declarando tanto de diesel naquela região, então provavelmente cada caminhão usa tanto de diesel para tantas toneladas de minério, então potencialmente ele está extraindo tantos. E isso a União tem utilizado para poder identificar a usurpação desse bem da União, que é um bem da União concedido para exploração da atividade. Então eu entendo que o desafio é uma iniciativa proativa do Estado, né, em se organizar para fiscalizar, como nós vemos que de alguma forma isso foi feito no agro, né? Existe um debate muito grande hoje no agro, o agro se potencializou em relação, até dominando inclusive a narrativa da sua legitimidade, que é pop, dos investimentos que faz e como isso é sustentável, mas também porque passou a conversar e convergir com o Estado em relação àquilo que ele produz, dar números, mostrar números, e isso mostrar que existe uma participação na economia do Estado. Então eu acho que se o setor também, e aí existem entidades que estão se organizando, se organizar, o Estado se organizar, mas o setor também se organizar para fazer essa convergência de informações,
eu não tenho dúvida que isso enriquece não só para o Estado, mas também para o setor e principalmente para a população que não só vive, né, desse subsídio do Estado, desse apoio do Estado, da responsabilidade do Estado, mas que também muitas vezes o trabalho está inserido nessa comunidade. Tá. Colocar uma questão social. Assim, olhando a realidade aqui de Poconé, de Livramento, etc. e tal. Os donos dos garimpos, ou da mineração, eles estão ricos. Uhum, A população é extremamente pobre. uhum, E o meio ambiente totalmente destruído. uhum, Aqui na Chapada dos Guimarães, tem um garimpo aqui, o garimpo de pedra, uhum, que é ali perto do Parque Nacional do Chapada dos Guimarães, uhum, já está destruído o Rio dos Couros. O Rio dos Couros ali, você jogava aliança, jogava anel, a água tremia, mas a hora que a água parava de tremer, você via a aliança lá no fundo, pulava e buscava. Hoje é um mar de lama, é uma água amarelada, uhum. totalmente amarelada pelo garimpo. E como é que vai? Eu sou a favor da exploração mineral, mas sou a favor também de preservar a questão ambiental. A população é dependente do garimpo, embora seja paupérrima. Uhum. Quem trabalha com a população, com a mineração, a não ser os donos, ficam pobres. Como é que resolve essa equação social Eu acho que é um. e ambiental? Exato. Eu acho que é uma questão, principalmente, Antero, de plano de governo, né? Plano de Estado e não plano de governo. E quem estiver no governo acompanhar esse plano de Estado. Recentemente, o governo federal criou um Conselho Nacional de Política Minerária para poder fazer estudos e planejamento estratégico ao longo dos anos em relação ao setor de mineração, envolvendo vários ministérios, social, previdência, vários ministérios que de alguma forma têm impacto nessa atividade no meio ambiente para poder se posicionar. Eu entendo que eu estava em Poconé ontem, coincidentemente, e toda vez que eu passo por Livramento, em Poconé, várias vezes que fui por Livramento, a maior indagação que eu faço na minha reflexão é sempre de como pode esses municípios movimentarem significativamente o valor que eles movimentam de dinheiro e serem municípios que muitas vezes dependem de verba da União para poder pagar conta, subsistência. É um contrassenso na minha perspectiva social, comunitária, política e da responsabilidade dessa atividade. Mas é a forma como ela está posta muitas vezes hoje na legislação e que permite os pagamentos e as destinações muitas vezes desses recursos não tem uma destinação correta, então a gente não vê o resultado disso. Eu entendo que se houver uma movimentação, por isso que eu falo que para mim é muito importante a provocação da população, porque quanto mais a população tiver consciência, conhecimento, um mínimo, pelo menos para provocar a buscar a informação, informar a sua opinião sobre aquilo, eu acho que a gente amplia o debate sobre as regiões que podem ser mineradas, as responsabilidades ambientais, as responsabilidades sociais, o impacto que isso tem nessas comunidades, por exemplo, se é em Chapada, então o que Chapada recebe em relação ao prejuízo que está tendo? Ou como porque quando é feito o licenciamento da mineração, naturalmente ele precisa apresentar um plano de recuperação daquela área depois que ele termina a operação. E sempre tem as condicionantes em relação a alguns pontos ou proteções ambientais que não podem ser transigidas. No caso, o rio, uma APP. Hoje existe uma legislação no estado de Mato Grosso que permite o deslocamento da reserva legal, acrescentado 10%. Então, se uma pessoa tem reserva legal, só que o veio do ouro, quando a rigidez locacional dele, que está inserido lá por milhares de anos, ele está seguindo para a reserva legal declarada naquela propriedade, ele pode pegar aqueles 100 hectares para explorar, só que ele vai ter que destinar na mesma propriedade dele ali
110 hectares, deslocar ela ou recuperar e transformar isso na reserva legal. Pois é, isso aí vai ficar igual o pinto de galo, né? A gente não sabe o que tem, mas não vê, né? Exato. E aí parte da cobrança da população quanto realmente o que está sendo feito. Ou seja, se a população tiver interesse no aspecto ambiental e financeiro, econômico, eu não tenho dúvida que ela passa a acessar mais hoje os portais de transparência, que é muito fácil se acessar o portal de transparência da Agência Nacional de Mineração e saber que empresa está arrecadando, quanto ela está arrecadando e quanto está chegando para aquele município, quanto está indo para o Estado, para a União e para o município. Até para poder cobrar ou do vereador, do secretário, do prefeito, como é destinado aquilo. Cobrar do Tribunal de Contas. E a população tem essa legitimidade, mas tem que dar consciência muitas vezes, porque às vezes é muito paupérrimo, é muito simples, acha que aquilo não está dentro, não que acha, né? Eu acredito que às vezes os problemas e as dificuldades são tantas nessa vida que a pessoa não tem tempo de se aprofundar nesses desafios. Mas se a gente provocar o interesse, eu não tenho dúvida que isso potencializa a fiscalização ambiental sobre isso. Doutor Alberto Scalopi, muito obrigada pelas informações aqui no Jornal da Cultura. O microfone, caso queira fazer mais algum esclarecimento. Eu agradeço muito a oportunidade de vir na Rádio Cultura, nesse bairro que eu acho muito bonito. Do lado do trem aqui, eu vi tudo misto aqui em volta, achei muito legal. A oportunidade de falar com o senhor, Antero, que eu tenho uma memória de vida aí em relação ao senhor. Eu acredito que a importância... Você é a prova que eu estou ficando velho. Que eu vi o Roberto Scalopi pequenininho. Foi. E eu cresci vendo essa leitura, e eu tenho uma mãe jornalista, Eu sei, mas Minha professora. eu acredito muito na comunicação, e eu acho que o senhor, com essa experiência política, sensibilidade sobre a sociedade, sobre o Mato Grosso, pela história, né, que eu acompanhei, eu acho que é muito importante esse ambiente de debate e discussão para a comunidade, né? Principalmente na rádio. Muito obrigado. E é muito importante também seu pai, agora que saiu do Ministério Público, voltar para a política. Não, ele tá livre. Muito obrigado pela entrevista.